Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar sequência aqui agora nos dois elementos finais da estrutura conceitual, que é contribuição dos proprietários e distribuição aos proprietários. Vamos lá? Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente já vai partir logo para os conceitos, tá? Diretamente nos slides, mas eu vou dar algumas explicações também no quadro quando for importante. Então, o que seria contribuições dos proprietários? Os proprietários, de alguma forma, estão investindo em alguma parte da administração pública e isso gera um aumento do PL. E o que seria distribuição dos proprietários? Está sendo feita uma redução do patrimônio líquido para os proprietários. Aí vamos trabalhar alguns exemplos aqui. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui a União, basicamente, que é o exemplo clássico que a gente vai trabalhar, e vamos colocar aqui uma empresa. Certo? Então suponha que a União ela vai criar uma nova empresa. Essa nova empresa, ela pode precisar de recursos ou pode precisar de bens, de estrutura, bens imóveis, bens móveis. Aí aqui você vai ter ativo, vai ter passivo e vai ter patrimônio líquido. Aqui você vai ter ativo, passivo e patrimônio líquido. Imagine que isso é uma empresa estatal dependente. Então, na hora que a União for criar uma empresa estatal dependente, ela vai ter que fazer um aporte, que é a parte correspondente dela das ações. Então, vamos supor que a União, ela doa recursos e imóveis. Certo? Como a União tem uma parte naquela empresa, a União está fazendo uma contribuição dos proprietários. Ela está fazendo está saindo recurso da União, está diminuindo aqui, ó, e está aumentando aqui, ou seja, a União está pegando recursos e imóveis dela e está jogando na empresa, para a empresa começar a funcionar. Aí vamos supor que aqui foi exemplo, tudo isso aqui foi 100 mil reais, e aqui seria 100 mil reais, certo? A União perdeu 100 mil reais, então ó, diminuiu 100 mil reais aqui, e diminuiu 100 mil reais aqui. Ou seja, a União fez um aporte numa empresa que é uma empresa estatal dependente dela, que é uma empresa controlada. Isso é uma forma de contribuição dos proprietários. Mas vamos supor que depois a empresa foi encerrada, foi extinta. Quando a empresa foi extinta, vai sobrar um resíduo dela aqui. Esse resíduo volta para quem? Volta para a União. Esse resíduo que volta para a União, e era uma participação que a União tinha, esse resíduo que volta é considerado, no setor público, distribuição aos proprietários. Então esse é o exemplo mais simples que eu tenho para te dar. É quando a União monta uma empresa estatal dependente, ela aloca recursos, isso é contribuição dos proprietários. Quando a empresa é extinta, isso retorna, isso gera distribuição aos proprietários. Contribuição dos proprietários é quando rola o aporte. Distribuição aos proprietários é quando ocorre uma devolução do investimento feito, por exemplo, numa empresa estatal dependente para a União. É isso aí. Agora vamos avançar na questão conceitual. A contribuição dos proprietários corresponde à entrada de recursos para a entidade a título de contribuição de partes externas. Quem é a parte externa no meu exemplo? Foi a União. Quem é a entidade? Empresa estatal dependente. A distribuição aos proprietários corresponde à saída de recursos da entidade a título de distribuição de partes externas. Então, saiu o recurso da empresa estatal dependente e representa o retorno sobre a participação ou a redução dessa participação no patrimônio líquido da entidade. Então, aqui seria a União. Então, o exemplo é esse. Para entender bem contribuição e distribuição aos proprietários, considere como parte externa a União e considere como entidade uma empresa estatal dependente. Aí, avançando aqui, pessoal. É importante distinguir os conceitos de despesa e receita dos conceitos de distribuição aos proprietários e contribuição dos proprietários, inclusive as entradas que estabelecem inicialmente suas participações. Além do aporte de recursos e do pagamento de dividendos que podem ocorrer, é relativamente comum que ativos e passivos sejam transferidos entre entidades do setor público. Sempre que tais transferências satisfizerem as definições de contribuição ou distribuição dos proprietários, elas devem ser contabilizadas como tal. Então, uma coisa é o seguinte, quando a União faz uma doação de um imóvel, doação é doação, foi e não volta mais. Isso para a União é despesa à luz da estrutura conceitual e é uma variação patrimonial diminutiva pelo MCASP para a União. Isso é uma receita, certo? À luz da estrutura conceitual e variação patrimonial aumentativa. Mas, se esse imóvel
não foi uma doação. Esse imóvel foi para cumprir a participação acionária da União. Isso não é despesa para a União. Isso é uma contribuição do proprietário da União para a entidade. Do mesmo modo, quando a entidade é extinta, o imóvel retorna pelo seu valor residual, isso é uma distribuição aos proprietários. Muita atenção nisso aí. As participações dos proprietários podem surgir na criação da entidade, quando outra entidade contribui com recursos para dar à nova entidade capacidade de iniciar suas operações. No setor público, as contribuições ou distribuição de recursos são algumas vezes relacionadas à reestruturação de governo e irão tomar a forma de transferências de ativos e passivos em vez de transações em espécies. As participações dos proprietários podem tomar diferentes formas, podendo ou não ser evidenciadas por meio de instrumento de capital próprio. As contribuições dos proprietários podem tomar a forma de aporte inicial de recursos na criação de entidade ou aporte de recursos subsequentes, inclusive quando da reestruturação da entidade. Já a distribuição aos proprietários pode ser retorno sobre investimento, retorno total ou parcial de investimentos ou, no caso de extinção ou reestruturação da entidade, o retorno de qualquer recurso residual, o que fortalece o meu exemplo que eu dei logo no começo dessa aula. Beleza? E aqui está o resumo final. Os principais pontos estão aqui. Para fechar, a pergunta final. Qual o grau de alinhamento conceitual da contribuição de proprietários e distribuição aos proprietários entre a estrutura conceitual e o MCASP? Totalmente alinhado. Então, o conceito de contribuições dos proprietários e de distribuição aos proprietários que está aqui na estrutura conceitual é o mesmo que está no MCASP. Contar isso aí não tem nenhum problema. E aí uma questão de aquecimento aí. O aporte inicial de recursos na criação da entidade ou de aporte de recursos subsequente seria um exemplo de contribuição dos proprietários no setor público, enquanto o retorno de qualquer recurso residual, no caso de extinção ou reestruturação, seria um exemplo de distribuição aos proprietários no setor público. Verdadeiro, pessoal? Então esse aí era o meu recado. Com isso a gente encerra esse último bloco teórico. Depois a gente volta com as baterias de questões. Até a próxima aula.